Tudo bem? Estamos aqui de volta novamente para conversar um pouco mais sobre as questões do espectro autista. Tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Nairan, estou dentro do espectro autista e tenho trazido aqui algumas falas, algumas conversas aqui sobre aspectos que envolvem todo esse universo, né, de quem está dentro do TEA, né, transtorno do espectro autista. Hoje eu pretendo falar um pouco sobre as funções executivas. É um assunto também complicado, complexo, melhor dizendo, que envolve bastante coisa. Eu vou ter que resumir bastante tudo para colocar num tempo hábil aí. E vou ver se eu consigo passar algumas coisas para vocês nessa esfera do que eu vivenciei, do que eu já percebi em outras pessoas também dentro do espectro sobre a questão das funções executivas. Para quem não faz ideia do que seja, as funções executivas são aquelas capacidades que os humanos possuem de organizar eventos e situações para executar coisas de forma ordenada, de forma clara, de forma dentro daquilo que ela escolhe, o que ela precisa fazer, mas que seja bem executado para chegar num resultado esperado, né, num final que se quer alcançar. Tá? Então, as funções executivas, elas estão presentes em todas as pessoas e basicamente permite às pessoas planejar, programar, colocar uma sequência ordenada de ações, prever acontecimentos, prever também e apresentar as saídas para esses acontecimentos previstos, problemas ou situações previstas que possam atrapalhar a execução daquilo tudo que a pessoa quer fazer, tá? E também, por conta disso, gerenciar normalmente sua própria vida nas atividades diárias, corriqueiras, especialmente no que diz respeito ao trabalho, manutenção própria, alimentação, asseio e essas coisas todas. Pois bem, quem está dentro do TEA possui normalmente algumas limitações muito claras e muito perceptíveis no que envolve as funções executivas. E isso acontece por uma razão bem até simples de se entender. Como o autista ele se foca no próprio pensamento e nas construções internas e possui dentro dessas construções internas uma condição que cuida do seu próprio universo, do seu próprio mundo. Para ele ou para ela é muito difícil trazer para dentro desse mundo aquilo que pertence ao outro ou ao universo fora dele. Tá? Todo mundo sabe, já é conhecido, que os autistas normalmente são ordenados em muitas coisas. Então pegam os brinquedos e colocam por ordem, pegam as coisas e colocam por... separam por tamanho, separam por cor, separam por... Enfim, costumam colocar as coisas todas de uma maneira muito ordenada. E isso pode levar algumas pessoas a supor erradamente que quem está dentro do TEA consegue fazer essa ordenação das coisas, consegue ter
a- a- colocar as coisas assim de forma muito bem organizada, também poderia gerenciar sua vida também de forma organizada. O que é um equívoco, porque esse organizar, ele acontece de uma forma lógica direta. Tá? Você vê, por exemplo, o tamanho das coisas, se percebe claramente e quando vai se coloca aquilo numa escala de tamanho do menor para o maior, do maior para o menor, enfim, só como um exemplo. Tá? Por quê? Porque aquilo facilita o entendimento e facilita o manuseio das coisas, facilita ao autista se sentir confortável naquele ambiente conhecido. Exatamente por causa disso, porque nós precisamos de um ambiente conhecido que nos dê apoio, suporte, que nos dê solidez e firmeza, justamente porque nós não lidamos bem com o inesperado. Nós não lidamos bem com aquilo que aparece de fora e vem tumultuar o nosso espaço interno, sem que nós possamos saber direito o que fazer com aquilo. Tá? E essa condição, ela é justamente decorrente dessa deficiência das ações de organização do que diz respeito a nós diante do externo. Tá? Então as funções executivas que cuidariam disso que estão, de certa forma, amortecidas nesse aspecto. Pois bem, decorrente disso é que quem é pai ou quem é cuidador de crianças autistas sabe muito bem que qualquer coisa que venha quebrar aquela rotina ou aquela estrutura que o indivíduo já criou para ter a sua segurança, muito possivelmente vai lançar, especialmente quando é uma criança ou um jovem mais novo, em uma crise. Por quê? Porque é algo inesperado com que ele vai ter que lidar sem saber como lidar. Porque para entender alguma coisa se leva tempo, especialmente dentro de um pensamento estruturado e lógico como é o de quem está dentro do espectro autista. Tá? Por isso que se recomenda que quando vai ter alguma quebra na rotina, por exemplo, a criança que é levada todo dia para a escola num determinado horário, mas vai ter que ser levado para o médico num determinado dia, que comece a ser dito isso para essa criança antes, de uma forma casual, e coloque, olha, amanhã nós vamos para o médico, porque assim a criança vai ter condição e vai ter tempo de organizar novamente a sua rotina para poder enfrentar aquela situação que já vai passar a ser prevista, já vai passar a ser esperada. Ok. No entanto, esse tipo de coisa não ajuda muito para o mercado de trabalho. E as pessoas que estão dentro do TEA, o grande problema que enfrentam quando começam a se tornar maiores, entram na adolescência, começam a se tornar adultos, está justamente no mercado de trabalho, em como ganhar a vida através de um trabalho produtivo que lhes renda o retorno financeiro, né, econômico, que lhes renda dinheiro para eles poderem sobreviver. Né? E isso se torna um problema muito sério. Na minha vida foi um problema muito sério. E na vida de praticamente a totalidade das pessoas que estão dentro do TEA. Por quê? Porque o mercado de trabalho não quer saber das características individuais de cada um. Não quer saber, não quer se preocupar com essas dificuldades de administração, de gerenciamento, com esses problemas das faculdades de gerenciamento da própria vida. Tá? Então simplesmente cobram um resultado
que na maioria das vezes quem está dentro do TEA não tem como dar aquele resultado esperado. Isso não significa, no entanto, que quem está dentro da TEA, do espectro autista, não tenha nada para oferecer. Muito pelo contrário, nós temos muita coisa para oferecer. E justamente porque ao focar a nossa atenção, nós costumamos ir muito mais fundo na solução ou na apresentação ou na identificação de saídas e de problemas do que a maioria das pessoas neurotípicas, digamos assim. Tá? E isso, bem aproveitado, traz comumente, como a história já mostra aí inúmeros casos, traz respostas realmente de muito valor agregado. Porque o autista ele acaba vendo e percebendo coisas que passam desapercebidos por outros, que não estão olhando de forma tão profunda, tão direta. Porém, ao ser profundo, direto, não se perde a capacidade de largura, né, de abarcar as outras coisas que estão em volta, porque o foco está direcionado naquilo. Existem já algumas iniciativas, até empresas ou organizações, que buscam fazer esse contraponto, se colocar entre os autistas e o mercado de trabalho para oferecer o serviço, o trabalho dos autistas, sem que estes tenham que pessoalmente, individualmente, particularmente, ter que enfrentar essa competitividade e esse mercado, isso que as funções executivas exigem que ele faça, né? Por quê? Porque quando tem que se fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, tá? Normalmente quem vai fazer entrevista de emprego já vai, de certa forma, preparado, sabendo mais ou menos o que se espera, então vai com uma determinada vestimenta, procura saber o que vai ser perguntado, quais são as expectativas daquela empresa, e vai, de certa forma, preparado para essa entrevista. Tá? O autista não, o autista vai de peito aberto. Tá? E ele vai como ele está, ele não se preocupa com aqueles detalhes todos que seriam providenciados pelas funções executivas para ter um preparo prévio para aquela situação. E na maioria das vezes, o que acaba se resultando é um choque muito grande e a pessoa é simplesmente descartada, tá? Porque ela não corresponde àquela expectativa do mercado. A pessoa que está ali para a entrevista não está preparado para analisar, perceber, identificar a profundidade de pensamento e de qualificações que aquele indivíduo em particular tem. Tá? Por isso é que o que eu, depois de ter vivenciado na minha própria experiência muitas situações difíceis e complicadas, o que eu trago como uma certa resposta para isso é a preparação do que eu chamo de rede de segurança ou rede de apoio, que deveria, eu digo deveria porque realmente não tem como se obrigar a nada, né? Mas deveria ser formado em torno dos indivíduos que estão dentro do espectro autista desde de novo. Tá? E essa rede de apoio, ela precisaria abarcar pessoas do convívio, não só o pai e a mãe, não só um cuidador, mas assim como o tratamento é muito multifatorial,
deveria ser multifatorial também. Então os amigos, os parentes, tios, tias, primos, entenderem as capacidades que aquele indivíduo tem, aquela pessoa tem, tá? Passarem a pensar a pessoa a respeito como capaz de produzir muita coisa dentro daquela capacidade que ela apresenta, que essa pessoa apresenta, tá? E criarem uma rede de contatos ou de segurança que possibilitasse a essa pessoa ir se preparando de forma mais eficaz ao longo do tempo, durante a sua infância, quando entra na adolescência, na escola, possivelmente talvez uma faculdade que ele poderia fazer, ou um estudo técnico, alguma coisa, mas que fosse preparando essa pessoa para que essa capacidade inerente dele ou dela pudesse se manifestar de forma mais clara e que ele fosse, durante esse desenvolvimento, se preparando para não ter que enfrentar o mercado de trabalho de forma bruta, direta, num confronto onde ele não tem como sair vencedor, né? Porque esse mercado busca outras coisas. E mesmo assim, com esse preparo, que ele possa entrar oferecendo aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele tem capacidade, que ele tem condições, de maneiras ou alternativas, ou mesmo dentro do mercado, como um emprego, como um trabalho, como uma profissão, mas de forma construída ao longo do tempo, né? Essa rede de proteção viria justamente suprir a deficiência das funções cognitivas pessoais, particulares. Por quê? Porque através desse contato com pessoas que iriam induzindo, iriam procurando apoiar durante todo o desenvolvimento. Então veja, eu estou falando de algo ao longo do tempo, da formação, não uma situação específica, momentânea, em que alguém simplesmente chega e fala, vou conseguir um emprego para você, ou alguma coisa assim, porque isso não vai resolver. Tá? O que teria que ser criado já previamente antecipado, ou seja, a função executiva que falta no indivíduo sendo providenciado pela sociedade que o envolve através das pessoas mais próximas, produzindo esse desenvolvimento gradual ao longo do tempo para que a pessoa esteja preparada, pronta para poder, no momento adequado, quando se torna mais adulta, enfrentar o mercado de trabalho. Tá? E pensando bem, para mim isso parece o mais óbvio do que deveria acontecer, não apenas com o autista, mas com todas as pessoas dentro de uma sociedade. Afinal, sociedade representa o quê? Significa o quê? Sociedade não significa uma rede de contatos de pessoas, de relações, né? Como existe uma sociedade sem relações? Sociedade é justamente relações. Relações significa contatos, nós, aconchego, segurança, significa justamente isso, rede de proteção, que deveria estar acontecendo entre todas as pessoas. Infelizmente, na nossa sociedade isso não acontece dessa forma, pelo menos não de maneira espontânea. Mas nós podemos criar isso. E me parece que a presença não só de quem está dentro do espectro autista, mas também de outras situações em que pessoas encontram essa dificuldade de gerenciamento de suas próprias vidas,
podem muito bem vir justamente indicar essa necessidade humana que deveríamos estar desenvolvendo como humanidade, dentro de um processo civilizatório de unir cada vez mais as pessoas, ou seja, criar redes de proteção que protejam, que segurem, que amparem, que fortaleçam as relações e possibilitem àqueles que possuem alguma dificuldade qualquer de enfrentar essas dificuldades e estarem aptos a contribuir com o que possuem de capacidade para o bem geral. Né? Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é porque não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente, mas eu espero que vocês entendam isso e espero ter podido conseguir passar a mensagem que eu estava querendo passar. Abraços a todos, até logo mais.